Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Tenho que confessar que no Neurociência na Veia da semana passada eu comi bola, bolíssima. Por quê? Porque simplesmente era 13 de agosto, dia do neurocientista. E eu acabei não comentando. Então eu vou aproveitar e eu vou falar, para além disso, de um projeto muito interessante que algumas instituições já possuem e que vem crescendo aí a busca e também provavelmente a oferta desse tipo de produto nos próximos tempos, que é uma formação em nível universitário, uma formação em terceiro grau, bacharel em neurociência, né? De tal sorte que, à medida que você tem um curso, um bacharelado desse em neurociência, começa a se abrir oportunidades para que a gente construa cada vez mais o campo de atuação desse neurocientista para além ah, da pesquisa em laboratório, né? Que é, vamos dizer assim, o berço, o nascitudo, né? O lugar onde a neurociência nasceu e aonde ela, de fato, se manifesta de forma mais robusta, né? Isso é a história da minha carreira e de tantos outros profissionais da neurociência que aparecem nas redes sociais, que vocês conhecem, que não é exatamente ter feito um curso de graduação na área, mas ter feito uma pós-graduação na área, ter feito um mestrado, um doutorado na área de neurociência, que geralmente é você estudar algum aspecto do desenvolvimento do sistema nervoso, pode ser a fisiologia, pode ser a anatomia, pode ser a farmacologia, e mais recentemente cursos que são especificamente de neurociência, né? Cursos estrito sensu de neurociência. Os cursos lato sensu, as famosas especializações, a gente já tem bastante quantidade há muito tempo, né? Agora, quando começam a ter iniciativas cada vez mais robustas, né, e mais frequentes, vamos dizer assim, de formação de bacharéis em neurociência, isso pode ser uma virada de chave, né? Algumas pessoas ainda perguntam, como é que vai ser a regulamentação dessa profissão? Se vai ser uma profissão regulamentada, o que um neurocientista pode fazer, não pode fazer, né, o que ele vai se habilitar. E essa discussão ela me lembra muito o curso de biomedicina. Por quê? O curso de biomedicina ele foi formado com o intuito específico de ampliar a formação de cientistas, tá? Simples assim. Os primeiros cursos de biomedicina tinham como objetivo produzir ali um indivíduo, né, um profissional com conhecimento importante nas áreas básicas da saúde, né? Por isso biomedicina, então é um misto aí de biologia com as ciências médicas, né? Então, um indivíduo que tinha um conhecimento sobre saúde, sobre doença, sobre patologia, sobre sistema, sobre a fisiologia do sistema e tal, mas não era um médico. E por isso estaria habilitado a falar sobre aspectos da investigação científica. Obviamente que a quantidade de biomédicos que começou a se formar, por quê? Pensa um pouco. Se a faculdade de medicina era disputada meio que na bordoada, como até hoje é, né? A gente tá, vira e mexe, a gente vê gente saindo do país, indo para Argentina, indo para Paraguai, indo para Espanha, indo para Portugal para estudar medicina, né? As vagas do curso de medicina são escassas, ainda que a gente tenha muita escola que ofereça, não é suficiente para dar conta da procura, porque é uma profissão muito charmosa, né? Essa coisa do cuidado, essa coisa do poder do médico, da simetria ali do poder do médico e tal. Isso é muito sedutor, né? Mas muita gente não consegue fazer o curso, não consegue entrar na faculdade. Algumas pessoas não têm o dinheiro, né? Um curso de medicina hoje é uma faculdade particular. Na mais barata que eu conheço, custa R$ 10.000, né? Mas a média é 15, R$ 16.000 por mês, né? Para que alguém estude medicina. Está bem distante da maioria da realidade de muita e muita e muita gente, né? Então, seja pela dificuldade de entrar no vestibular, seja pela dificuldade financeira, né, de sustentar esse curso, a biomedicina passou a ser muito sedutora, porque era um curso, obviamente, mais barato, mais acessível, mas que daria ali para o indivíduo alguns elementos bem interessantes da área da saúde. Só que o grande problema era o que ele vai fazer, o que esse profissional vai atuar.
porque o desejo é que ele fosse um profissional da área, né, da pesquisa, que ele se desenvolvesse na pesquisa. E aí a gente tem aqui uma outra questão, que é pouco comentada, mas os laboratórios brasileiros, os institutos de pesquisa, as universidades brasileiras, elas, são sustentadas, né, o trabalho nesses espaços é sustentado por um professor, que muitas vezes é ali um professor titulado, obviamente, né, alguém que tem ali um doutorado, que tem um laboratório de pesquisa, que pode vir a orientar alunos de iniciação científica e alunos de pós-graduação em estrito sensu, mestrado, doutorado, e esses alunos vão colaborar com esse professor na produção da ciência, vão permitir que esse professor aumente sua produtividade. Com isso, ele consegue, mais, distinção ali dentro da profissão, pode conseguir bolsas de produtividade. Eu estou falando isso em termos de cenário de Brasil, né, porque é óbvio que existem diferenças muito importantes nos outros países, mas meu foco é a gente discutir isso aqui para o Brasil. E, eh, o professor precisa que esse aluno se desenvolva na pesquisa. Mas olha só, e se eu tiver feito biomedicina, porque eu, na verdade, queria era fazer medicina, e aí eu começo a fazer uma iniciação científica e eu não me encanto, o que que me resta fazer? Então, nos anos 90 foi necessário, 80, 90, foi necessário criar um campo de atuação para o biomédico. E aí que ele começou a trabalhar nos laboratórios de análises clínicas, disputando espaço corpo a corpo com o pessoal da farmácia e bioquímica, né. O curso de farmácia e bioquímica tinha esse escopo de, tocar, né, de fazer com que os indivíduos tocassem nos laboratórios de análises clínicas, fizessem as bioquímicas, fizessem todo o trabalho de análise. E o biomédico entrou aí. Depois, o biomédico também, começou a intervir nos diagnósticos por imagem, não na operação de aparelhos como ressonância magnética ou, ultrassom e tal, mas no suporte, por exemplo, a esses exames. Então, dentro da questão diagnóstica, dentro da questão de laboratórios, dentro da questão de suporte hospitalar ou até mesmo a biofísica dos aparelhos médicos, isso ficou muito para o biomédico, né. E se criou esse espaço profissional. O que nós esperamos que aconteça com a neurociência é algo semelhante, né. Por hora, é, um ímpeto de você produzir indivíduos especialistas no tema, não é, gente que realmente conheça em profundidade, não só o cérebro e suas potencialidades, como também as aplicações possíveis desse conhecimento na sociedade, né. Seja através das interfaces cérebro-máquina, seja através dos diagnósticos, seja através, dos tratamentos não invasivos e invasivos, né, com eletrodos, com estimulação, profunda, que hoje são exclusivos de um grupo de profissionais, mas que pode vir a ser, eh ampliado, não é, para esse escopo da neurociência. Mas há um campo da aplicação da neurociência que tem a ver com desenvolvimento humano, com desenvolvimento organizacional, com, práticas de ergonomia cognitiva, própria questão da neuroeconomia, da tomada de decisão, do desenvolvimento dos indivíduos para suas, hã hã seus trabalhos, para operar como líderes, tudo isso tem um campo de atuação importante para neurocientistas, né. Mas ainda bacharéis em neurociência, eu quero diferenciar esses termos, porque o neurocientista propriamente dito é aquele que faz pesquisa, né, ele precisa ter um doutorado e precisa estar tocando ali um laboratório, ou no mínimo ser um aluno de iniciação científica, um aluno de pós-graduação, e está se preparando ali para essa prática em pesquisa. Aí é um neurocientista. Mas o especialista em neurociência ou um bacharel em neurociência, é uma profissão que a gente precisa desenvolver, né. Ela já tem aí muitos campos de atuação, relativamente bem delimitados, mas ainda não se tem uma formalização dessas abordagens, né. Você ainda não tem no RH de uma empresa um neurocientista ou um bacharel em neurociência, como você tem um psicólogo, né, mas pode vir a ter. Você não tem numa equipe de desenvolvimento de marketing, por exemplo, um bacharel em neurociência, especializado em jornada do consumidor, em estratégias de persuasão baseados em neurociência. Não tem, né, em tomada de decisão em neurociência. Então,
há campo, há possibilidade, há aplicação e eu propriamente, formando os meus alunos nas especializações, né, a gente tem uma que chama, Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, a gente pode ver isso acontecer, né. Então a gente de fato não apenas projeta essa ideia, como a gente forma profissionais que vão fazer essas atuações, e o barato é que no curso de bacharel em neurociência, isso pode começar desde cedo, uma formação mais robusta, já desde os primeiros anos da formação, em terceiro grau, né. Então, hoje a gente tem o curso da Federal do ABC, que é muito bom, uma federal, o primeiro, bacharel em neurociência do Brasil foi da UFABC, e agora a gente tem um segundo, que é na PUC do Rio de Janeiro, né, a PUC do Rio de Janeiro também montou o seu curso de bacharel em neurociência. A tendência é que se pipoquem cursos de bacharel em neurociência para lá e para cá, né. Eu mesma estou, trabalhando num projeto desse, então, nós precisamos construir esta lógica, né, e eu quis aproveitar então o dia 13 de agosto para que eu na hora lá acabou passando, mas para a gente não perder o timing e falar de uma profissão que já tem um dia, o dia do neurocientista, mas que ainda não tem uma formação específica, e um curso de bacharel específico, robusto, com uma lógica bastante bem contextualizada dentro do nosso país, tá bom? Se você tem interesse em se formar em neurociência, em seguir essa carreira, escreve aqui, até para eu sentir quem faria um curso de bacharel em neurociência, 4 anos aí, meio período ou período integral, ainda depende muito das regulamentações que serão postas para essa formação, mas escreve aqui no comentário, se você que está aqui, se você que acompanha o Neurociência na Veia, que gosta de vir de tomar sua dose de neurociência toda terça-feira por aqui, se você faria um curso de bacharel em neurociência, qual é o teu interesse nesse tema, até para que a gente sinta um pouco o impacto dessa ideia aí na sua cabeça, na sua ideia, na sua vontade. Gostou do tema, gostou do vídeo? Preciso de você para dar aquele likeinho aqui, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também conhecer as nossas formações em neurociência, especialmente se você ainda tem dúvidas se neurociência é para você, que tal fazer o Neurociência Garantida para Todos? Um curso online, assíncrono, 20 aulas de 20 minutos, né, para você se aprofundar no sistema nervoso, e essa turma ela tem uma vantagem, a cada 15 dias, a turma que faz o Neurociência Garantida para Todos, tem uma tutoria comigo de 1 hora de duração, então tirar dúvidas, discutir, debater. Junte-se a nós no Neurociência Garantida para Todos. E se você ainda não conhece a comunidade inédita, também quero te convidar para vir nos visitar, conhecer o nosso trabalho na comunidade inédita, que é uma comunidade que está crescendo muito, produzindo muito conteúdo e entregando muito valor para quem gosta de neurociência. Um grande abraço e eu te vejo no próximo.